Amigos ouvintes da Mundial, estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia Corpo, Mente e Espírito, falando de medicina chinesa na Rádio Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica e pratico medicina chinesa e homeopatia. Estamos aqui esse ano, já há 23 anos na Rádio Mundial. Nosso programa é sempre às terças-feiras, às 8 horas da manhã, das 8 às 9 da manhã. Hoje nós vamos repetir um tema que foi objeto de um programa o ano passado. E foi um programa que eu não coloquei no meu canal do YouTube. Muitos temas são colocados no canal do YouTube e por eu não ter gravado o vídeo, a imagem, não foi para o YouTube. Então hoje eu vou falar novamente sobre o estudo da língua na medicina chinesa e dessa vez nós estamos gravando a imagem, estamos também ao vivo na live da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Então você que tem acesso aí ao Facebook, você pode entrar, você também vai acompanhar esse programa com imagem ao vivo. O estudo da língua na medicina chinesa é algo de extrema importância. Todo o estudo na medicina chinesa, toda a análise, o diagnóstico na medicina chinesa é feito pelo pulso, pelo exame do pulso e da língua. Lógico, examinar pulso é uma questão de prática, é algo bastante difícil, precisa de muito tempo, precisa de um mestre, de alguém com bastante experiência para analisar pulso, e a análise do pulso é ensinado nos cursos de medicina chinesa. O meu objetivo hoje é falar somente sobre a língua. A língua, ela pertence na medicina chinesa a um movimento fogo, que é o coração. Ela tem características de expansão. E através do exame da língua nós vemos o interior do paciente, o interior da pessoa. Os chineses dizem então que o coração se abre e se expressa na língua. A língua é a exteriorização dos órgãos e vísceras. Então cada parte da língua representa um órgão e uma víscera. Mas não é só isso. A língua, o exame da língua requer alguns requisitos que são bastante importantes. Primeiro, você tem que ter um lugar adequado. O ideal seria uma luz natural, não uma luz artificial para exame da língua. Então, examinar numa janela, na luz do dia. O paciente ele não pode forçar a língua, então ele deve abrir a boca, você pede para a pessoa colocar a língua para fora, sem forçar, sem tentar esticar demais para que a língua não tome uma contração nessa musculatura e não perca o formato original dela. Então deve colocar a língua para fora de uma forma relaxada, o máximo para fora, com o possível, mas sem forçar, para evitar essa contração. Toda vez que for examinar a língua, que você for a um médico chinês, você não limpe a saburra da língua, que é a cobertura da língua. Tem pessoas que têm isso como hábito, né? Acordar de manhã, escovar a língua, passar um fio na língua, remover aquela secreção que fica acumulada na língua para algumas pessoas, né? Então, no caso de fazer um exame, é melhor não limpar a saburra da língua. Alimentos podem alterar o exame da língua. Por exemplo, a pessoa tomou café, tomou chá preto, balas com corante, frutas vermelhas como a amora, marcam a língua. E aí o exame da língua não é fiel. As etapas do exame da língua. Primeiro se faz a inspeção da saburra da língua, da cobertura. O que é normal? O normal é ter uma cobertura delgada, uma camada delgada, de cor esbranquiçada muito leve ou transparente. A saburra, ela se forma pelo excesso de energia do estômago. Então, toda vez que você olha a língua, o que tem de imediato em cima da língua é o reflexo do que está acontecendo dentro do estômago. E também é o reflexo da Wei Qi, da energia da superfície do corpo.
Então, por exemplo, uma pessoa numa época de inverno toma um vento frio. Muito provavelmente aquela língua naquele dia vai estar, por influência da penetração do frio pela pele, vai estar esbranquiçada. Normalmente ela não tem aquela saburra branca na língua, vai ter naquele dia. Ou ao contrário, ela pegou um calor, uma umidade, um calor, ela vai ter naquele dia uma saburra mais amarelada, mais espessa, que é uma saburra de calor. Então, a inspeção da saburra é extremamente importante e a segunda etapa do exame é o próprio corpo da língua. Você vai observar o formato daquela língua, a massa dos músculos e a mucosa que formam a língua exprimem o interior da pessoa, suas substâncias fundamentais, como o sangue, como é que está a distribuição do sangue pelo corpo se faz através da observação da língua e também dos líquidos orgânicos, dos líquidos corpóreos. A terceira etapa é a análise dos vasos que estão embaixo da língua. Então, pedir para a pessoa levantar a língua, a base da língua, que é a parte de baixo da língua, ali você tem, todos nós temos vasos. Então, pede para a pessoa levantar, enrolar para trás a língua, mostra o sangue e a circulação. Como é que estão aqueles vasos? Se aqueles vasos estão róseos, estão finos, é o normal. Mas eles podem estar tortuosos, arroxeados, isso significam patologias. Então, resumindo, uma língua normal é uma língua com saburra ausente ou saburra muito fina, ligeiramente branca ou transparente. É uma língua úmida, uma língua que tem brilho, né? Que você vê que tem líquido. É rósea, é uma cor rósea, não é uma cor violeta, não é escura e não é pálida. Ela tem forma e volumes regulares, não tem rachaduras. E as veias da base são finas, sem sinuosidades e não excessivamente violáceas, não muito arroxeadas. Essa é uma língua normal. Quero levantar uma questão que são as pessoas que já nascem com a língua rachada, que às vezes é uma característica da família, isso não tem significado para nós. Isso é o normal para a pessoa. E a saburra? Vamos falar somente da saburra. A saburra, como eu já falei, representa o estômago e a energia, o Eiki, que é a energia dos poros, da superfície da pele. A saburra representa o baço, o pâncreas, os líquidos orgânicos que nós chamamos de Jin-E. Então, se uma pessoa está desidratada, nós temos aí uma saburra seca, uma língua seca, porque falta Jin-E, que são os líquidos orgânicos. A saburra representa as vísceras da digestão, desde o estômago, intestino delgado, vesícula biliar, intestino grosso. Se a saburra é branca em excesso, muito branca, existe uma patologia de penetração de frio. Existe frio que pode estar alojado nessas vísceras que eu comentei e também penetração de frio exterior para dentro do corpo. Se a saburra é amarela, você tem que descartar. Se a pessoa usou bebida alcoólica no dia do exame, se comeu uma comida mais pesada, mais temperada e mais escura, uma carne vermelha, uma carne com vinho. Então, às vezes, você tem um falso diagnóstico. Tem que tomar cuidado, perguntar o que a pessoa se alimentou no dia. A saburra amarela, na verdade, significa calor. Calor no estômago, no intestino, na vesícula biliar. E isso pode ser de longa data, não é uma coisa nova, é algo que a pessoa vem tendo há alguns anos. Se a saburra é às vezes acinzentada ou acastanhada, em geral, é uma saburra espessa, significa patologia muito profunda, patologia mais grave. Se é um cinza clarinho, é uma patologia de frio, de longa duração, levando à estagnação e o consumo do yang da pessoa, do calor interno da pessoa.
Pessoas que moram em regiões muito frias, regiões que nevam, que passam a maior parte do tempo submetidas a essas temperaturas baixas, elas têm constantemente essa saburra cinza claro. Se a saburra é cinza escuro ou acastanhado, sugere que tem uma exposição de longa data no calor, consumindo os líquidos orgânicos e lesando a essência. Pessoas que moram em regiões desérticas, temperaturas acima de 40 graus o ano todo, podem apresentar essa saburra espessa escura, acastanhada. E a saburra negra? Existe saburra negra. É uma patologia, então, grave de consumo da essência do qui dos rins de longa data. É sinal severo e pode significar, inclusive, estado terminal nas doenças crônicas já muito avançadas. Então, podem gerar a saburra enegrecida. O brilho da língua, o brilho normal é uma boa saúde. Então, você coloca a língua para fora, sua língua está brilhando, tem saúde. O ofuscamento, o desaparecimento do brilho, deficiência do qui defensivo, a pessoa de baixa imunidade, né? Então, a pessoa que tem aquela língua pardacenta, ofuscada, sem nenhum tipo de líquido. Então, pode ser que você já esteja atravessando um período ainda já longo de baixa imunidade. Tem que tratar isso de uma maneira correta. Umidade, línguas extremamente úmidas, aquela saliva, língua molhada, excessivamente molhada, pode significar acúmulo de líquidos de origem externa por deficiência do baço e do pâncreas. Na medicina chinesa, o baço-pâncreas ele tem que eliminar a umidade. A deficiência crônica do baço-pâncreas faz ficar com aquele excesso de saliva na boca. A pessoa fala e emite a saliva, né? Você fala, mas olha, eu tenho meu avô, e o meu avô, quando ele come, ele baba, quando ele fala, ele cospe nas pessoas, deficiência do qui, provavelmente, às vezes, um diabético descompensado. E uma língua extremamente ressecada é uma deficiência dos líquidos orgânicos, deficiência do yin, falta de ascensão dos líquidos, provocando desidratação. Isso também tem sua origem, muitas vezes, no fogo, no excesso de fogo do fígado. Numa saburra pegajosa, aquela saburra viscosa, aderente, que forma fiapos, a pessoa fala e abre a boca, forma aquele fio de saliva que une um lábio ao outro, um dente ao outro, né? Aquele fiozinho que gruda no céu da boca, que gruda nos dentes, isso é chamado fleuma. É uma deficiência do aquecedor médio e do aquecedor superior. Então, esses órgãos do aquecedor médio, então é fígado, baço, pâncreas, aquecedor superior, pulmão, né? Então, tem que olhar esses meridianos e tratá-los. A espessura da saburra, eu já falei que o normal tem uma saburra fina. Uma saburra acentuada, mas onde você ainda visualiza partes da língua normais, significa uma doença mais profunda, que afeta as vísceras da digestão e que acumula umidade e fleuma, principalmente no estômago e no intestino. Se a saburra é mais espessa ainda e você não vê nenhuma parte normal na língua, a doença é ainda mais profunda, acumula fleuma nessas vísceras e tem uma gastrite crônica, uma colite crônica. Muitas vezes uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, manifesta uma saburra espessa, muitas vezes amarelada. E se a saburra é descascada ou ausente, né? Não existe saburra nenhuma, existe um enfraquecimento ou uma lesão mais séria do qi e da essência do estômago e uma imunidade baixa.
também significa imunidade baixa. Existe uma saburra que os chineses chamam de lama na língua. Eles comparam com o tofu, aquela cor meia marronzinha do tofu. Eles falam que é uma deficiência importante do estômago cronicamente afetado, muitas vezes com refluxo gastroesofágico e uma língua que tem que ser tratado o estômago por um período muito maior, uma gastrite muito crônica, provavelmente gastrite por contrariedade, raiva, muita raiva. Toda vez que você também tem aquela língua geográfica toda desenhada, você tem que lembrar da deficiência do Qi do estômago. Para vocês verem como é complexo o exame da língua, e todo mundo acha que língua é uma coisa comum e não é. A saburra gordurosa da língua, ela tem um aspecto bem acentuado, bem ressecado. As papilas da língua, que são umas bolinhas que tem na base da língua lá atrás, ficam grudadas umas às outras. Isso significa muito cansaço, muita fleuma. O fator yang muito alto, muito calor, vento, que resseca os líquidos orgânicos e forma um líquido espesso, que é a fleuma. Essa fleuma, ela adere na língua, é uma fleuma cheia de gordura e dá um gosto muito ruim na boca, um gosto metálico, um gosto ruim. Então, você vê, a língua, a saburra da língua é a primeira coisa que a gente bate o olho quando manda a língua para fora, é a saburra. Isso já diz um monte. Para quem tem muita prática de exame de língua, isso já determina uma série de diagnósticos de cara. Em relação ao corpo, a musculatura da língua, a gente vai observar a cor da língua, não a da saburra, mas da língua em si. Se é uma língua pálida, ela tem deficiência de calor, de yang, e o Qi não consegue mover o sangue. Então, a energia está estagnada pelo corpo, o sangue não circula e a língua empalidece. Isso, nos casos de anemia, é muito comum, uma língua pálida, aquela língua branca. Pode significar também um frio excessivo dentro do corpo, que impede a circulação do sangue. O sangue fica estagnado por muito frio. E se é uma língua, ao contrário de pálida, muito vermelha, existe o quê? Calor. Então, tem excesso de calor, ou às vezes uma deficiência do yin que gera calor. Tem muito sangue chegando na língua, dá aquele tom avermelhado, e o calor excessivo pode levar a casos, às vezes, bastante graves e profundos, inclusive estagnação de sangue no coração, infarto, AVC. Tomar muito cuidado com as línguas excessivamente quentes, vermelhas, a cor de vinho, muito intenso. A cor arroxeada, que a gente chama de cor púrpura do corpo da língua, que é uma cor às vezes violeta, azulada, é a estagnação de sangue na língua. Às vezes é uma estagnação de Qi e às vezes é uma estagnação maior do Qi, do sangue, muitas vezes, às vezes por exposição ao frio intenso. Pessoas que estão escalam montanhas, eles fazem um diagnóstico muito pela língua. Às vezes a pessoa está num gelo, lá subindo o Everest, então eles sabem como é que está a circulação olhando a língua um dos outros, né? Se está uma língua cor de roxa, muito arroxeada, é sinal de que está penetrando frio ainda. Pontos avermelhados, que sugerem pontos de calor. Alguns pontos de calor na língua. Se você for analisar o local da língua onde aparece o ponto vermelho, então é o local do corpo, o órgão do corpo que está com estagnação de calor. O tamanho da língua. O tamanho da língua representa a essência do Qi da pessoa, a essência da energia.
Então, uma língua normal é uma língua que cabe na boca, mas existem línguas muito pequenas, muito diminuídas, que não conseguem nem exteriorizar para fora, não tem volume, ela não passa dos lábios. É uma deficiência da essência, uma severa deficiência de qi da pessoa. Muitas vezes uma pessoa de idade, já muitos anos de doença crônica, acaba tendo essa língua mais retraída. Ou, ao contrário, uma língua grande, síndrome de acúmulo, principalmente de fleuma e de calor. Então, tem uma deficiência de qi. Aquela deficiência pode gerar dilatação, às vezes por deficiência do qi do baço. Então, acumula umidade, a língua fica bastante aumentada, o tônus da língua flácido, muitas vezes com as marcas de dentes ao redor. E a forma da língua? Aumento ou retração localizados. Calor ou deficiência do qi, que vai depender do local onde tem a retração na língua. Muito bom. A ponta da língua significa o coração e o pulmão, que é o jiao superior, né? As rachaduras da língua sugerem um ressecamento das substâncias do organismo, um consumo dos líquidos orgânicos. Se for uma rachadura mais superficial, consumo só de líquido. Se for mais profunda, tem consumo do líquido com deficiência do yin, da energia mais forte dentro dos rins. Como eu já falei, as línguas que têm rachadura, desde que nasceu, isso é normal. Existem alguns estudos na China que sugerem que pessoas que têm rachaduras congênitas na língua podem ter uma maior incidência, uma maior possibilidade de ter diabetes tipo 2 e doenças autoimunes. Quando existe um sulco central, vertical, no centro da língua, é muito comum. É uma deficiência do yin, do estômago e do baço pâncreas, que fica bem no terço médio da língua. Quer dizer, existe o consumo do qi do baço. E se tem um sulco na ponta da língua, pode significar algum problema cardíaco. Bom investigar, fazer um eco, fazer os exames. A marca de dentes significa que essa língua está tão inchada que encostou na borda da dentadura, da dentição, e de forma crônica vai desenhando na borda da língua os dentes, então é uma deficiência crônica do qi do baço. As úlceras da língua, as feridas, é fogo na língua, dependendo da localização, é o fogo numa determinada no local, determinado órgão. Uma língua trêmula, uma língua agitada, sugere vento interior, principalmente vento do fígado que movimenta a língua. Uma língua irrequieta, né? Pode afetar também o coração. Uma língua flácida, outra vez o baço. Uma língua desviada pode ser um bloqueio dos canais colaterais de energia, em geral por acúmulo de vento, que acomete um lado do corpo, e às vezes depois isso sara por si. Muito bom. E os locais da língua? A ponta da língua, como eu já falei, coração e depois pulmão. A lateral da língua é o fígado e a vesícula biliar. O centro da língua é o estômago e o baço pâncreas. A parte de trás da língua, lá na raiz, lá atrás da língua, já tem intestino grosso, intestino delgado e rim, bexiga, que é a parte do meio para trás da língua. Então, são fundamentais. Às vezes você vê na lateral da língua alguns pontinhos vermelhos ou cor de vinho, às vezes até com sangue estagnado. Você vai pensar no fígado. O fígado tem estagnação de calor e tem estagnação de sangue. Hemangioma. Muitas vezes hemangioma localizado no fígado, você vê na borda da língua o sangue pisado ali.
Então, você já sabe que dentro do fígado tem estagnação de sangue, que é o hemangioma. Então, a topografia da língua, o exame da língua é fundamental no diagnóstico chinês, para vocês terem uma ideia da complexidade da língua, que nós achamos que nos ajuda só na mastigação e é muito mais que isso, ok? Esse vídeo vai amanhã mesmo para o meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, também para o Facebook, página pública, ok?